Faz mais ou menos um mês que o Oasis voltou à ativa. E é um evento marcante para a história da música. Acho que pouquíssimas bandas ou artistas voltando para o palco causariam tanto comoção quanto o Oasis. Que só de ter anunciado no ano passado que eles voltariam por uma turnê, fez com que o mundo todo falasse apenas sobre isso por uma semana. Mas como é que eles chegaram até aqui? Não foi do nada. Foi uma construção. E para a gente entender como o Oasis é uma das maiores bandas, atualmente, de rock em ativa, da atualidade, e uma das maiores bandas já feitas, a gente tem que voltar lá nos anos 90. Nos anos 90, começou um movimento na Grã-Bretanha para que a música voltasse a ser britânica. A gente tinha um grunge, um rock farofa, ou nome oficial, né, rock shampoo, um metal, tudo muito americano, principalmente o grunge. Assim que Smells Like Teen Spirit e Nevermind é lançado, o mundo só queria saber sobre esse novo movimento que foi impulsionado pela MTV, pela moda e pela música que era muito diferente do metal, que era o que dominava as rádios de rock naquele momento. O grunge era jovem. Quem impulsiona o que é novo na música são os jovens. E o grunge essencialmente era jovem. O Reino Unido estava precisando de um movimento do Reino Unido da música. Se você for olhar por toda a história da cultura pop da Inglaterra e amigos, você percebe que sempre existe um movimento britânico em cada década. Nos anos 60 a gente tinha, óbvio, os Beatles, mas tinha o Rolling Stones, tinha o The Who. Nos anos 70 a gente tinha o Black Sabbath, tinha o Led Zeppelin. Nos anos 80 a gente teve o The Smiths, o The Cure, o Depeche Mode, e nos anos 90 não tinha ninguém. Então, uma banda londrina formada numa faculdade de arte chamada Blur, que já tinha assinado com uma gravadora em 89, aparece. Os britânicos depositam a salvação da música britânica em cima deles. Em anos extremamente britânicos. Inclusive dizem que o Damon forçava um pouquinho o sotaque. Não é que ele fale desse jeito, e a gente percebe isso nas músicas do Gorillaz, para fazer com que a música dele ficasse completamente britânica. A gravadora acabou fazendo com que eles fossem fazer uma turnê nos Estados Unidos, e não foi bom. Quase que a banda acabou e o contrato da gravadora deles quase que foi para o espaço. Então, eles percebendo que eles não queriam fazer nada que os Estados Unidos estivesse propondo naquele momento, e eles queriam fazer com que a música deles fosse mais britânica do que já era, eles fazem o seu segundo álbum, o Modern Life in Rubbish, que tem a música For Tomorrow, que é o primeiro single deles. E aí, em 94, eles lançam o Park Life, que é o que faz com que o Blur vire o Blur e o Britpop vire o Britpop. Não é que não existia bandas antes de Britpop se transformar em Britpop. O Pope, por exemplo, já tinha lançado álbuns antes de 94. Mas o Stone Roses e o Happy Mondays, que dizem que são os pais de verdade do estilo Britpop, já estavam fazendo música nos anos 80. Mas é com o Blur e com o Park Life e com todo o sotaque forçado britânico e londrino que o pop virou britânico. No mesmo ano, uma banda que não era da parte sul da Inglaterra, e sim da parte norte da Inglaterra, também estava surgindo. O Oasis gira em torno de uma família, a família Gallagher. O Noel, o Liam são parte dessa banda, mas existe um irmão mais velho, o Paul. O Noel é o irmão do meio e o Liam é o irmão mais novo de todos. Entre ele e o Noel tem 5 anos de diferença. Eles são de Manchester e são da classe trabalhadora de Manchester. E eles têm uma vida dura na infância, principalmente o Noel, já que eles constantemente eram violentados fisicamente pelo pai, que era alcoólatra. E a mãe também sofria essas violências. O que era mais atormentado pelo pai era justamente o Noel. E por causa desses traumas, na qual ele passou a infância inteira apanhando, ele desenvolveu dislexia e gagueira. Em algum momento, a mãe pega os 3 filhos e foge de casa.
Noel começa a aprender guitarra apenas porque naquele momento poderia ser uma forma de ganhar dinheiro. Ele desde sempre, desde novo, começou a trabalhar, porque ele precisava ganhar grana. E isso é um diferencial do Oasis, já que o Blur, e infelizmente para falar de Oasis tem que falar de Blur, era uma banda dita de riquinhos, já que eles faziam faculdade. E os Gallagher não fizeram nem direito o ensino fundamental, algo muito comum na classe trabalhadora da Inglaterra naquele momento. E até aqui no Brasil também. Afinal, você tem que fazer escolhas, ou ganhar dinheiro, ou estudar. Gallagher trabalhou em tudo quanto é coisa, construção, loja, etc., assim como o irmão. Com 26 anos, lá em 93, por aí, ele é convidado pelo irmão para ver o show da banda do Liam, chamada The Ram. Ele vê o show, aborda o irmão e fala assim: olha, você é um ótimo vocalista. Você é a próxima estrela do rock que estamos precisando no momento. Mas tua banda é uma merda. As letras da tua banda não são boas. E a linha de guitarra é triste. Vamos fazer um acordo? Eu sou o líder da sua banda agora, eu escrevo todas as músicas e eu vou transformar a banda que você tem para a melhor banda do mundo. Magicamente, o irmão, que sempre bateu de frente com o Noel, aceitou. E a banda mudou de The Ram para Oasis, que era um clube que os Beatles tocavam sempre em Manchester, o nome do clube. Eles fizeram uma demo. Essa demo parou numa gravadora, eles assinaram com a gravadora. E rapidamente, eles lançaram o seu primeiro CD, Definitely Maybe, na mesma época que Parklife. Se você pegar as letras do Oasis, você percebe que as letras não fazem sentido. Muitas pessoas não consideram o Noel Gallagher, que é o principal letrista, como o cara melhor compositor de todos os tempos, justamente porque as letras dele, se você ler, né, você percebe que tem erros de português de gramática, são letras muito simples, mas isso nunca foi um impedimento para os fãs do Oasis, já que pessoas da classe trabalhadora falam daquele jeito. O que o Noel Gallagher estava colocando nas suas músicas era a vida dele, de pessoa que trabalhou desde cedo, de pessoa que sofreu abusos quando era criança e com uma pessoa de 26 anos que já estava quase casado com a namorada de adolescência. Isso era algo que identificava bastante as pessoas que estavam ali. As pessoas que não se identificavam tanto com o Britpop, já que o Britpop era algo muito artístico. O sotaque deles era muito rebuscado, quase o sotaque real. As músicas deles eram um pouco mais difíceis de serem entendidas. As pessoas que estavam ali, que também eram tão trabalhadoras quanto o Noel e o Liam foram, ouviam as músicas Definitely Maybe e pensavam, definitivamente, talvez, eu vou virar um rock and roll star também, já que eles conseguiram, eu também consigo. Em 95, a imprensa britânica achou uma brecha para fazer algo que eles sempre gostaram de fazer, que era briga, conflito. Quem acompanha um pouco de música britânica sabe que a imprensa britânica ama uma treta. Algo que estava adormecido na Inglaterra acordou, que é a famosa luta de classes. E justamente porque o Blur representava essa galera rica de Londres e o Oasis representava a galera fudida do norte, eles resolveram jogar assim, quem é melhor? Blur ou Oasis? Blur lança Country House no mesmo dia que o Oasis lança Roll With It, o primeiro single do seu segundo CD, What Story Morning Glory. Quem ganha a batalha é o Blur. Country House do Blur acaba sendo o single mais vendido naquela semana, ganhando a batalha em relação ao Oasis com Roll With It, que não consegue ficar em primeiro lugar por pouquíssima diferença de singles vendidos. Os primeiros shows que o Oasis tiveram nos Estados Unidos, o Liam Gallagher, que nasceu dia 12 de setembro de 1972 e tem 5 anos de diferença do Noel, acabou muito rápido nas bebidas e nas drogas.
Isso fez com que ele ficasse constantemente bêbado e fosse um pouco irresponsável aos olhares do irmão. O Noel, nascido em 67, ele cobrava o irmão, e ele sempre cobrou o irmão. E a resposta que ele tinha com isso era porrada. A primeira briga pública que rola porrada deles acontece em 94 mesmo, no ano de estreia do primeiro álbum, Definitely Maybe. Num show que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Liam Gallagher acaba provocando o irmão, mas ele já havia provocado o irmão nos bastidores. Ele troca a letra de Live Forever, insinuando que o Noel Gallagher estava cheirado de cocaína. O Noel Gallagher fica incomodado com isso, pega o pandeiro do irmão e taca na cabeça do Liam. O Noel acaba saindo do palco e se esconde na casa de uma fã. O empresário acaba passando uma noite inteira procurando o Noel e, quando acha, pede para que ele, pelo amor de Deus, voltasse para a banda, já que o Noel estava decidido a sair do Oasis. O Noel volta e, inspirado nessa período que ele fica com a fã, ele acaba escrevendo pelo menos 3 músicas em homenagem a ela, no álbum seguinte, What Story Morning Glory. Depois do sucesso de What Story Morning Glory, a Inglaterra estava pedindo por mais. E em 97 eles lançam um álbum que para muitos é o começo do fim do Oasis. As pessoas que admiram mais ou menos o Oasis não gostam muito de Be Here Now. Mas Be Here Now tem uns clássicos como Stand By Me, Do You Know What I Mean e Don't Go Away. Standing on the Shoulders of Giants talvez seja o CD mais pessoal do Noel Gallagher enquanto ele estava com o Oasis. É nesse álbum que ele fala sobre essa questão de ataque de pânico, sobre as amizades que sumiram depois que ele parou de usar drogas, sobre a família dele, sobre os seus relacionamentos. E este álbum é o primeiro álbum que o Liam Gallagher pode compor alguma coisa, com a música Little James, que foi feito para o seu filho. Houve sim uma renovação de geração. Pessoas que, como eu, que em 94 não tinham idade para ouvir Definitely Maybe, já que tinham 5 anos, 4 anos, com Go Let It Out acabaram ouvindo bastante, porque o Oasis acaba dando uma retomada. Não como uma banda de Britpop, mas como o Oasis, como uma banda de rock renomada. Eles lançam mais 3 álbuns: Head and Chemistry, 2002, Don't Believe the Truth, de 2005, e Dig Out Your Soul, de 2008. Na verdade, o Noel Gallagher já estava cansado do irmão, já que o tempo inteiro o irmão brigava com ele, por motivos nenhum. Ou porque estava muito bêbado, ou porque não concordou com o que o Noel falava, ou porque, você é meu irmão mais velho, mas foda-se, eu sou o cara independente. Uma das brigas mais feias que os irmãos tiveram, publicamente falando, foi no ano de 2000, quando Liam Gallagher insinuou que a filha de Noel Gallagher, a Anaïs, com a sua primeira mulher, Meg Matthews, não era filha dele. A resposta que o Noel deu para o Liam foi arrebentar a cara dele. Ele ficou com o lábio inchado pelo soco que o irmão deu nele. O Liam Gallagher, ele sempre foi visto como um cara completamente responsável, que não cuidava da voz, que não ia a ensaios, que não estava nem aí para a banda Oasis, e sim com o status que o Oasis dava para ele. As coisas começaram a ficar extremamente preocupantes em 2009. Muitas pessoas que relataram de ir no show nesse período de 2009, eles chegaram a vir para o Brasil em 2009, inclusive foi um dos últimos shows que eles fizeram enquanto Oasis, disseram que eles estavam intragáveis. O Liam e o Noel, apesar de falarem muita bosta, vamos ser honestos, né, para a imprensa, eles nunca foram babacas com os fãs. Inclusive, muitas pessoas que conheceram Blur e conheceram o Oasis disseram que os Gallagher sempre foram muito respeitosos com pessoas que estavam trabalhando e com os fãs. Algo que o Blur nunca foi, pelo menos no momento do auge. Muito por causa desse background deles de serem pessoas da classe trabalhadora, do working class hero da Inglaterra. Só que em 2009 eles não estavam assim, nenhum nem outro. Eles simplesmente não estavam mais falando com ninguém. O último show
documentado deles, a gente percebe isso. É este momento que a gente percebe que a banda não iria mais existir. Você percebe o Liam completamente estressado e ódio, e o Noel cantando: não sei, não me importo, tudo que eu sei é que você pode me levar lá. O show de 28 de agosto de 2009, que seria feito em Paris, foi cancelado antes de acontecer. No início só estavam dizendo que o show aconteceu problemas técnicos, mas o que aconteceu nos bastidores foi realmente muito tenso. Houve uma discussão no camarim entre os irmãos e o Liam acabou pegando a guitarra do Noel e quebrando ela. Esse foi a gota d'água do Noel, que mandou o Liam para todos os lugares possíveis e saiu do local do show. Posteriormente, o Noel acabou dizendo que se arrependeu de ter feito aquilo e que, com certeza, se o show tivesse acontecido, ele teria xingado o irmão no palco, que seria um show épico. Mas ele disse que, naquele momento, ele fez o que tinha que fazer, porque ele já não aguentava mais. Noel nunca mais falou com o irmão. Por 16 anos, eles nunca mais se falaram. E se eles começaram a se falar mais ou menos recentemente, em 2022 por aí, foi por causa da mãe deles, a senhora Begg, que sempre fez com que os filhos se falassem pelo menos um oi. Mas eles começaram a frequentar festas juntos, festas tipo de Natal, meio que mais recentes, por aí. Mas em 2019 até mais ou menos 2020, eles nem se falavam. O que é muito irônico, já que os filhos deles são ótimas companhias uns para os outros. Os 4 filhos de Liam Gallagher, com 4 mulheres diferentes, e os 3 filhos do Noel Gallagher. A Anais, que eu acho que é a mais famosa, já que ela tem um TikTok, e os gêmeos que ele teve com a Sarah McDonald. Em 2023, Noel Gallagher se divorcia da sua esposa, Sarah McDonald, e esse divórcio fez com que a Sarah ficasse com uma boa parte de sua fortuna, 20 milhões, segundo tabloides ingleses. Mais ou menos depois, com o divórcio de Sarah e a retomada meio que tímida em contato com o seu irmão mais novo, eles anunciam que irão voltar. Mas é importante lembrar que de 2009 a 2023 eram só boatos. Sempre existia uma pergunta: e aí, Noel, vai voltar com seu irmão? E aí, Liam, vai voltar com seu irmão? E a resposta era: nem por 1 bilhão de libras. Essa foi uma das respostas, inclusive, do Noel em uma dessas perguntas. O Liam chegou até a falar, meio que recentemente, de que a única pessoa que não faria o Oasis voltar era o Noel. Que ele até estava tentando falar com o irmão para que eles voltassem, mas o Noel era irredutível. Não queria voltar com o Oasis. Entre 2009 e 2020, os dois foram para caminhos diferentes em relação à sua carreira solo. O Noel Gallagher fez a banda High Flying Birds, que tem algumas músicas até que chegaram a fazer algum sucesso, como If I Had a Gun. E o Liam Gallagher, ele fez muitas carreiras solos, ele nunca ficou parado em uma só. Ele tem um projeto só dele, né? Ele teve o projeto Baby Eye. Tem um projeto recente, 2024, com o John Squire, que é um dos integrantes do Stone Roses. Mas a carreira solo dos dois não teve tanto impacto quanto teve o Oasis, é claro. Enquanto isso, o Oasis acabou renovando geração. Isso porque algumas músicas acabaram viralizando no TikTok. É o caso de Stop Crying Your Heart Out, que inclusive eles não cantam nessa nova turnê. Essa música viralizou bastante no TikTok e de vez em quando é lembrada. Além das clássicas Wonderwall e Look Back with Anger. Mas sim, Stop Crying Your Heart Out, de um álbum que nem fez tanto sucesso assim, acabou se transformando no hino dos jovens. Então sim, tem muita gente jovem que gosta do Oasis e começou a ouvir o Oasis por causa dessa música. 16 anos de espera. É muito tempo. Foi um momento suficiente para que uma nova geração chegasse, para que a geração que foi renovada nos anos 2000, que foi o meu caso, tivesse amadurecido e a galera que viu ao vivo ele surgindo em 94 tivesse sentido saudade. Então, em 2024, eles anunciam a volta.
Mas as pessoas acharam que era mentira, era papo, porque assim, essa volta sempre foi falada, mas era sempre um ou outro, principalmente o Noel, que não queria voltar. Até porque o último show dele realmente foi traumatizante. Mas aconteceu. E ninguém esperava que iria acontecer. O perfil do Noel tinha falado e o Liam Gallagher, que sempre foi cronicamente online, também havia falado sobre isso. Nesses 16 anos, muitas coisas mudaram. O Noel, quando abandonou a banda no show de Paris, ele tinha 42 anos. Agora, ele tem 58. Ele passou por um divórcio, inclusive dizem que é por isso que ele voltou com o Oasis, né, por causa do dinheiro que eles estão recebendo com essa volta. Ele se estabeleceu na sua carreira solo, inclusive tem muitas pessoas que gostam muito da carreira solo dele, né, com a banda. Ele acabou se tornando sócio supremo do time do coração dele, ao Manchester City, a ponto de ser amigo do técnico Pep Guardiola. E sempre que acontece alguma coisa de importante no time, ele tá lá. Ele teve um outro filho em 2010. Então, assim, aconteceu muita coisa na vida do Noel. Mas a mudança significativa não foi do Noel, que sempre foi responsável, e sim do Liam. Ele começou a se relacionar com a assessora de imprensa Debbie Kilter, relacionamento que eles estão juntos desde 2013, e esse relacionamento fez com que o Liam se tornasse um homem maduro, já que em 2009 ele tinha 37 anos, quando o Noel simplesmente mandou um beijo, tchau. Um ano mais velho que eu. Eu com certeza sou muito mais responsável que o Liam era em 2009 com 37 anos. Enfim. Mas essa a atual namorada dele, né, a Debbie Kilter, ela é um elemento importante para a centralização do Liam. Ele começou a ir para a psicóloga, e ele falou sobre isso. Ele começou a dar uma acalmada na bebida. Ingleses continuam bebendo, tá, gente? Ele mesmo falou que a Debbie acabou centralizando ele e levando ele para um caminho que ele nunca tinha ido com todas as outras esposas e mulheres que ele já pegou na vida. A gente não pode chegar e simplesmente confiar nesse homem, sendo que ele passou mais da metade da vida dele sendo um babaca. Mas com a Debbie, ele se tornou uma pessoa melhor. Quando você vê o Liam em entrevistas quando ele era muito mais novo, e em entrevistas como ele é agora, e depoimentos de pessoas que conhecem o Liam desde sempre, você percebe que isso realmente é verdade. O Liam virou um homem de 50 anos. O momento iria acontecer. Talvez tenha sido este um dos motivos para que o Noel voltasse a falar com o Liam e para que eles voltassem a ser Oasis. A mãe dele também falou que isso foi importante para ela. Esse também é um bom motivo. A Beck chegou a falar numa entrevista que ela já não estava mais aguentando a briga dos filhos e que ficou muito feliz quando descobriu que eles voltariam pro Oasis, e ela estará no show deles em Dublin, já que, não sei se você sabe, eles são de uma família irlandesa que saiu da Irlanda por questões da fome que estava acontecendo lá na década de 60, enfim. E um outro motivo que para muitos fãs foi crucial para que o Noel aceitasse essa proposta, além do dinheiro, além da mãe, além do comportamento do irmão, é que o Noel não teve uma turnê muito bem sucedida do seu último álbum. E ainda também não teve um bom alcance do último álbum dele. A volta do Oasis é muito mais do que a nostalgia. Algumas bandas estão voltando por causa da nostalgia, mas o Oasis não é somente isso. Porque, como eu falei, tem uma nova geração que gosta do Oasis por causa do TikTok. A volta do Oasis é a volta de quando a música era a música. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Oasis, talvez fãs de Blur. Mas você não pode negar que a força que o Oasis tem em sua música é algo que pouquíssimas bandas e artistas tiveram. Ok, o Noel Gallagher não é o melhor compositor do mundo, mas ele tem que estar no hall dos melhores compositores do mundo apenas porque a sua música
toca no coração das pessoas, que arrumam significado para frases como: quantas pessoas especiais mudam, quantas vidas estão vivendo estranhamente, onde você estava quando ficamos chapados. O próprio Noel Gallagher falou que não entende o que ele escreveu, já que ele estava muito chapado, mas para os fãs isso não importa, porque isso tem um significado para eles. O Noel e Linha, eles representam a esperança da classe média, não apenas britânica, mas de toda a classe média, de você conseguir o que você quer. As suas músicas falam muito sobre isso. Por incrível que pareça, o Oasis fala muito sobre esperança, sobre você conseguir o que você quer com trabalho e esforço, porque foi basicamente isso que eles fizeram. Blur ganhou a batalha em 95, mas não ganhou a guerra, é porque o Blur já voltou 3 vezes desde que eles se separaram nos anos 2000. E não teve muita gente que se importou com isso. O próprio Demo Album recentemente falou que o Oasis ganhou. Que o Oasis é muito maior do que o Blur. Foi ele que falou sobre isso, gente. Se ele estava na batalha e ele deu a vitória pro Oasis, quem é a gente para discordar? E eu não discordo do dele. O Oasis conseguiu, na sua simplicidade, e nos seus hits e nos seus clássicos, fazer com que as pessoas entendessem a alma da música. E atualmente, isso não existe. Quer dizer, existe um ou outro que tá aí fazendo música e representa muito mais do que a música, mas como eu fiz um vídeo anterior, a música hoje em dia é número. Música é chart. Qual é a parada da Billboard que eles chegaram? Qual é a parada do Spotify que tá? E o Oasis, por incrível que pareça, nunca precisou disso. Vocês sabiam que o Oasis só teve 3 entradas na parada da Billboard? E um top 10? A música do top 10 é Wonderwall. Ficou umas 20 semanas na paradas. Mas eles entraram duas outras vezes com Don't Look Back with Anger e The Shock of the Lightning. Vocês sabiam que o Oasis só concorreu 2 vezes ao Grammy e nunca ganhou um Grammy? Isso mostra que o Oasis é muito além de prêmios e de charts. Porque pessoas que já ganharam Grammys, inclusive este ano, não têm a importância que o Oasis tem. Ou a importância que pode ser que tenha. O Oasis é muito mais do que charts, do que prêmios. Pouquíssimos podem fazer um clássico a lá Wonderwall, a lá Don't Look Back with Anger, a lá Live Forever. Pouquíssimos podem conseguir com que haja um público que os siga. E sim, pouquíssimos podem acabar com a sua carreira, dar um tempo, acabar com a banda na qual estão, e as pessoas vão sentir falta. E quando falarem estou voltando, as pessoas vão celebrar por uma semana, como foi o caso do Oasis, a ponto de serem falados no Jornal Nacional. É isso que o Oasis representa. O Oasis representa uma música pela música. E, ironicamente, o Noel Gallagher começou a tocar guitarra para ganhar dinheiro. Mal sabia ele, não é mesmo? Se você não é uma pessoa que conhece o Oasis, eu vou dar aqui para vocês 5 músicas para vocês conhecerem. Live Forever, no álbum Definitely Maybe, de 94. Supersonic, do mesmo álbum. Champagne Supernova, do What Story Morning Glory, segundo álbum de 95. Gas Panic, de Standing on the Shoulder of Giants, álbum de 2000. Stop Crying Your Heart Out, de Having Chemistry. Aproveita, curta, me siga e eu vou tentar trazer vídeo novo toda semana.